Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo anterior eu pedi para vocês deixarem algumas sugestões de vídeos que vocês queriam que eu trouxesse aqui pro canal e muita gente pediu vídeo de guache, então no vídeo de hoje eu decidi trazer um tutorial de pintura de paisagem com guache, que é uma paisagem super fácil, bem para iniciante, só que aqui eu já vou mostrar algumas técnicas de pintura com guache sendo aplicadas aqui na prática. Então esse vídeo é tanto para iniciantes quanto para quem já pinta com guache, mas ainda não tem tanta técnica e quer saber como que aplica a técnica numa pintura. E a primeira coisa que eu vou fazendo aí é o desenho. O desenho para paisagens ele tem que ser um desenho muito simples, porque os detalhes a gente faz com o pincel mesmo. Então eu só vou fazendo o contorno básico dos elementos. Você não precisa colocar muitos detalhes, tá? Isso não se faz nessa parte. E para os pincéis, eu vou usar dois pincéis língua de gato, um menor e um maiorzinho, e dois pincéis de ponta redonda, um mais fino e um mais grosso. A tinta que eu vou usar é a guache da Rime, porque ela já tá pronta, tô com um pouco de preguiça de sair misturando guache, por isso eu vou usar essa, mas em algum próximo vídeo eu posso usar da Artus, mostrando como é que faz as misturas certinhas. E aí também eu vou usar essa paletinha aí pra misturar e um copo de água. Se você quiser usar dois copos de água, um pra limpar e um pra molhar, também legal. Eu vou prender a paleta um pouco mais perto para vocês conseguirem ver as misturas certinho. E a gente vai começar passando as primeiras camadas, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é o céu. E o céu a gente vai misturar um pouco de branco com amarelo e vai pintar normalmente o céu. Essas primeiras partes da pintura com guache, ela tem que ser uma parte mais molhada, tem que ser de um jeito mais molhado. E nessa primeira etapa, o que a gente faz basicamente é definir as cores básicas dessa pintura. Então, as montanhas elas são mais azuladas, então eu venho com tons de azul. O céu ele é alaranjado, amarelado, então eu venho com tons de amarelo e passo ali. Isso serve só pra gente saber mais ou menos qual cor eu devo passar em cada parte, para depois eu vir trabalhando por cima. E aqui basicamente eu usei um amarelo pastel no céu, azul acinzentado nas montanhas e usei um verde mais amarelado, mais puxado para o musgo, na parte onde vai ficar as folhagens. E só lembrando que eu vou deixar disponível aqui para vocês no link da descrição a referência para essa pintura para vocês conseguirem ir acompanhando junto com a referência. E agora sim eu começo a trabalhar com camadas mais densas, eu vou começar pintando o céu, e para pintar o céu com a guache, eu vou misturar um pouco do amarelo com o branco para ele ficar mais pastel, só que com a tinta mais concentrada, pra gente não ter essa transparência, tá? Quando tem muita água, né? E a gente vai começar passando um amarelo um pouco mais escuro, um pastel mais escuro, né? Nessa parte dali, e depois eu vou misturar um pouquinho de marrom, fazer alguns detalhes, e depois eu venho com um branco puro e vou fazendo outras pinçadas. O segredo de pintar céu com tinta guache tá na forma como você faz a pincelada. Então vocês veem que eu vou passando o pincel de forma não uma próxima da outra, tá vendo? Eu vou espalhando essa tinta de uma forma que ela não fique muito, como é que eu posso dizer? Muito bem distribuída, é isso que eu queria dizer. Aí eu só vou dando uma escurecida nessa parte amarela, eu já venho com amarelo puro mesmo, para ele ficar mais escuro. E como vocês podem ver, as pinceladas elas são bem soltas, elas não ficam uma próxima da outra, tá vendo? Elas vão sendo mais jogadas assim. Porque se você tentar mesclar tudo, esfumar tudo, não vai sair um resultado bom, um resultado legal. Porque a maioria dos céus, ele tem essa divisão de cores, de tons muito bem definidas. Então, você não pode fazer tudo ali bem esfumado, tá vendo? Ele vai ficar com esse resultado. E agora eu vou descer para a parte das montanhas. E as montanhas, elas são num tom de azul acinzentado. Só que ela tem como se fosse um degradê. Então, eu vou começar misturando branco para começar da parte mais clara e descendo para a parte mais escura. Eu misturei azul, branco e um pouquinho de amarelo para dar uma leve esverdeada. E eu vou começar passando na montanha de cima, que é mais clara. E agora, para escurecer naquela mesma mistura, eu venho e jogo um pouquinho de azul para ele escurecer um pouquinho e vou passando na montanha de baixo. E a gente vai fazendo isso nessas quatro cadências de montanha até a gente chegar naquela da frente. E aí eu tô só dando uma mesclada, só passei um pincelzinho com água mesmo. Uma das dicas mais valiosas que eu tenho para quem estuda pintura com guache, principalmente se você usa aquelas paletas que vem magenta, ciano, amarelo,
o branco, azul e preto, enfim, as cores normais. Até se você estuda outros tipos de pintura, eu recomendo muito que você estude círculo cromático e teoria das cores, porque assim você vai aprender a fazer as misturas de cores e aprender a unir essas cores. Então, acho que esse é um dos estudos mais importantes que quem pinta tem que aprender e tem que entender. Aqui no canal já tem vídeo ensinando teoria das cores, eu vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição para quem tiver interesse. E a gente vai fazer essa rocha da frente aí, ela já é bem mais acinzentada, num tom de azul bem mais puxado pro cinza, na verdade é um cinza azulado, né, porque ele já é mais cinzento. E aí ele vai ter uma parte azul, que é essa parte que a gente tá fazendo agora, e o restante ele vai ser um preto azulado, que é um azul com preto, só que tem muito mais preto do que azul. Vocês vão ver, ó. Vou misturar o azul com preto e ele vai ficar nessa cor aí, tá vendo? Ela é bem escuro mesmo. E eu vou fazendo esse degradê também, ó. Cinza, azul e preto, tá vendo? Cinza, azul e preto. Pra dar esse contraste também nessa rocha, porque ela tá bem mais à frente. Então ela tem que contrastar mais. E agora para fazer os matinhos eu vou usar esse pincelzinho aí e eu começo passando um verde claro bem nesse topo aí, nessa parte de cima, e vou fazendo pinceladas para baixo assim. E não tem problema de você subir um pouco para cima, começar essa pincelada um pouco em cima. Outra coisa aí, ó, que aconteceu bem agora, tá vendo? Isso não pode acontecer de você passar muitas vezes o pincel em cima de alguma parte que já foi feita. Porque a umidade da tinta que tá em cima, ela vai ativar a tinta que já tá seca embaixo e aí vai acabar misturando essa tinta. Então, quanto menos você ficar esfregando o pincel, melhor pra sua pintura e pro resultado final. E aí eu fiz basicamente um degradê, tá vendo? Eu coloquei o verde claro, um verde médio e um verde bem escuro. E aí eu só vou limpar a paleta pra gente conseguir fazer as novas misturas, porque aquele degradêzinho que a gente fez era só uma base pra gente fazer a finalização dos matinhos agora. Outra coisa que acontece com o guache, que eu não sei se vocês já perceberam, é que as cores mais claras, elas ficam mais escuras depois que secam, e as cores mais escuras ficam mais claras depois que secam. Isso é uma coisa muito esquisita na tinta guache, e isso acontece muito, e acaba que algumas pessoas erram na cor por conta disso. Então, é só uma dica para vocês prestarem mais atenção na hora que vocês estiverem fazendo as misturas de cores para não dar esse tipo de problema na hora que vocês estiverem pintando, fazendo as suas pinturas, porque isso acontece muito. E agora com uma tinta mais espessa, né, uma tinta mais concentrada, eu venho fazendo essa mesma sequência dos matinhos, eu venho colocando os mais claros primeiro. Depois eu venho com o verde um pouquinho mais escuro, ó, tá vendo? Eu vou misturando ali com o amarelo até ele chegar mais ou menos nessa cor aí, que é uma cor de transição, e coloco um pouquinho de branco também. E aí eu vou continuar fazendo os matinhos ali no meio e depois eu vou fazendo os matinhos de baixo, que seriam os mais escuros. E para esses mais escuros eu vou misturar com marrom, porque aí ele vai entrar num verde mais musgo assim, sabe? Essa questão de mistura das cores, gente, você tem que treinar, sabe? Não tem como você aprender a misturar cores comigo só falando, você tem que misturar isso com isso, porque mistura de cores é treino, tá? Não é só ver o círculo cromático, na verdade você tem que treinar muito, você tem que ir misturando as cores. Agora eu vou colocar um pouquinho de branco em cima daquela mistura do verde mais escuro, eu vou fazendo só algumas pinceladas ali pra ficar mais claro, tá vendo? Ó, assim eu consigo dar como é que fala? Um contraste melhor nesse matinho, tá vendo? E outra coisa que eu não sei se vocês perceberam, as minhas pinceladas no matinho, elas ficaram muito grossas. E isso acontece muito porque o nosso pincel, ele tem uma coisa que se chama memória. E eu não tô zoando, gente, na verdade isso é a capacidade das cerdas voltarem pro lugar. E como esse meu pincel ele já tá muito velhinho, ele abre assim quando eu vou pintar, então por isso que as pinceladas ficaram bem grossas. E as florzinhas aí, eu não sei se vocês perceberam, mas eu só fiz algumas mais grossas na frente e fui fazendo umas menores atrás pra criar esse efeito de perspectiva. E agora eu vou fazendo os cabinhos com preto mesmo, tá vendo? Eu só vou puxando aí uns cabinhos pra baixo, bem simples, não é em todas as folhas, as flores, tá vendo? Só em algumas. E eu misturei um verde bem mais escuro ali pra dar contraste, porque eu percebi que não tava dando tanto contraste, só dei algumas pinceladas ali.
Essas flores, elas são um tom de azul, um azul bem clarinho, sabe? Então eu misturei branco com azul claro e passei algumas pinceladinhas de branco em cima. E esse daí foi o resultado final. Eu recomendo muito que vocês coloquem fita em volta também, pra ele ficar bem certinho, né? Não sair nada pra fora. E dar um aspecto mais bonito pra sua pintura também. E esse daí foi o resultado. A tinta guache tem essa característica principal de ser bem opaca, sem brilho, e eu particularmente gosto muito dessa característica, ainda mais porque você consegue trabalhar com bastante camadas, então isso é bem legal para o desenvolvimento na pintura. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like para ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é legal e entregar para mais pessoas que queiram aprender a pintar. E se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdos e tutoriais como esse, dicas, enfim. Vou deixar aqui embaixo na descrição também alguns links com sugestões de materiais para pintura com tinta guache que eu recomendo bastante, que eu já usei e acho que são bem legais para quem tá começando a aprender e quer aprender mais. Bom, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!